Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua casa, sobre a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Irmãos, observado que muitas vezes podemos e perdemos a oportunidade de fazer ou permitir que Deus faça em nossas vidas o milagre da multiplicação. Entendo que as histórias e passagens registradas na palavra do Senhor ficaram e permaneceram até os dias de hoje para que todos nós pudéssemos ler e aplicar esse conteúdo ou esses ensinamentos em nossas vidas. Mas tenho visto e percebido que boa parte das pessoas com quem tenho tido a oportunidade de conversar não fazem isso. Ou seja, as pessoas muitas vezes leem ou ouvem a palavra do Senhor através de algum áudio, algum aplicativo e se admiram, lisonjeiam, se encantam, mas que acaba ficando somente nisso, na admiração. Pensando e analisando sobre tudo isso, gostaria de fazer uma pergunta a você. Quantas vezes você já leu algo que considerou assim fascinante na palavra de Deus, que você disse para você mesmo: uau, eu quero isso também? Às vezes penso sobre algumas situações como Elias fazendo o fogo cair do céu, Eliseu fazendo um machado de ferro flutuar sobre a água, Moisés tocando em uma rocha no meio do deserto e da rocha brotar água, Enfim, são inúmeros exemplos que podemos ler e nos admirar, amados, na palavra de Deus. E todos esses que eu acabei de falar para você agora, são coisas que realmente eu já pensei, uau, como eu gostaria que acontecesse comigo também. Mas o que o Senhor me mandou compartilhar com você hoje foi sobre a multiplicação. Então, quero te fazer mais uma pergunta, mas eu gostaria antes disso propor a você que não me responda de imediato, ou responda para você de imediato, mas reflita bem antes de responder. E então a pergunta é: o que você deseja ou gostaria de multiplicar na sua vida? Deus tem me mostrado e trabalhado na minha vida que para que a multiplicação aconteça, nós precisamos primeiro ter uma atitude simples, amados, que não tem custo algum financeiro e todos, independente da idade, sexo, posição social, pode ou é capaz de fazer, que é exercer a gratidão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, de 1 a 10, narra a segunda multiplicação dos pães e peixes realizados por Jesus. No verso 6 diz: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos. Então, amados, se a gente observar mais atentamente, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, mas antes dele fazer esta atitude de partir o pão, primeiro ele agradeceu. Ele apresentou ao Pai, agradeceu e depois sim, ele partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuísse para as pessoas ali, para a multidão de pessoas que estavam ali acompanhando eles já aqueles dias todos. Então, tanto na primeira como na segunda multiplicação dos pães, a multiplicação somente aconteceu porque houve primeiro a gratidão. Então, amados, eu não sei quanto a você, mas eu me atentei em relação a essa questão da gratidão, como que ela é importante a gente olhar para a nossa situação ou aquilo que eventualmente estamos passando e independente do que seja, sermos gratos. Então Jesus, os discípulos e toda aquela multidão estava ali, num momento de escassez, de fome ou falta de recursos, mas em meio a toda aquela multidão, havia uma única pessoa para agradecer o pouco que tinha. E esse alguém foi quem?
Jesus Cristo. Então aqui eu volto no início, aqui desse áudio que eu comecei dizendo, que as passagens ou as histórias que ficaram registradas na palavra do Senhor são para educação nossa nos dias de hoje. E quando nós lemos nessa questão específica aqui da multiplicação dos pães, tanto na primeira como na segunda, nós podemos observar que eram várias pessoas, Então, eram multidões de pessoas e uma pessoa ali para agradecer. Então, o que eu aprendo com isso, amados, é que eu e você podemos estar inseridos num contexto hoje de multidão e nós sermos essa pessoa que vamos ser gratos, que vamos apresentar a dificuldade ou o problema ou o pouco que temos diante de Deus e sermos gratos. Mas a realidade que muitas vezes vejo hoje nas pessoas, amados, é a capacidade de agradecer, porque como agradecer a Deus a porta de emprego que se fechou, não é verdade? Como agradecer às vezes assim, o salário que não está dando para pagar as contas ou comprar o mínimo, dentro de casa? Como agradecer às vezes assim, o diagnóstico ruim que recebeu do médico essa semana? Ou como agradecer pelo marido ou a esposa que tem e que talvez você não esteja assim vendo uma outra alternativa a não ser um divórcio, não é verdade? Ou seja, ser grato às vezes em situações assim não é algo que seja tão fácil. Mas mesmo assim eu ainda persisto na pergunta com você, O que tem prevalecido na sua vida atualmente? É a gratidão ou a murmuração e a ingratidão? Acredito que hoje seja um excelente dia, para nós começarmos a pegar o que temos e abençoá-lo, e agradecer como Jesus nos ensinou. Sei perfeitamente que esta atitude e comportamento não é fácil ou nem seja tão simples assim, porque sei que não é, mas é preciso começar a fazê-lo para podermos ter algo como experiência ou parâmetro para a nossa fé. É olhar para a porta de trabalho que se fechou e não dizer que é o fim, querer brigar, discutir, murmurar para Deus, mas agradecer, porque Deus deseja te elevar para um nível melhor financeiramente. É olhar para o salário que não está dando e agradecer a Deus por ele ser o dono, do ouro, da prata, e ele é o seu pai, e que se ele quiser, ele te coloca no meio deste ouro e dessa prata. É olhar para o diagnóstico ruim e agradecer a Deus, porque ele não depende da ciência avançada ou da tecnologia moderna para dizer a você: quero, seja limpo ou seja curado, como ele disse para aquele leproso, lá de Mateus capítulo 8, verso 2. É olhar para o seu chamado, seu ministério, sua casa, seu carro mais velho, sua posição social, e não compará-los com os dos outros, mas em apenas ser grato porque você tem. Quantas pessoas, amados, gostaria às vezes de ter a casa, mesmo que seja velhinha, que você tem, que gostaria de ter o carro, mesmo que seja mais velho, que você tem e ele não tem nada, ou que gostaria de ter um trabalho, de ter um salário que você recebe, mesmo que seja pouco, mas que às vezes ela não tem nada e gostaria de ter algo assim como você tem. Enfim, amados, eu não sei o que tem sido pouco ou ruim na sua vida, na sua família, na sua casa hoje, mas o meu Deus sabe. Então, diante de tudo isso, qual o meu incentivo a você hoje? Pega este pouco que você tem e seja grato por ele. Pode ser que o que você tenha não seja o seu ideal, mas é a sua realidade atualmente, Então, aprender a ser grato por isso. Ou seja, primeiro seja grato pelo que você tem. Depois veja o que pode ser feito para melhorar aquilo que você já tem ou aperfeiçoá-lo, mas que sempre nós possamos nos lembrar como foi que Jesus fez. Primeiro ele apresentou a Deus, deu graças e só depois teve como repartir
porque através da gratidão Deus trouxe a multiplicação. Amém, amados? Então, se esse áudio agregou algum conhecimento para você, te despertou de alguma maneira, compartilhe esse vídeo, com alguém que você goste, que você ama. Se inscreva no canal Palavra e Psicologia, compartilhe o link aí também com alguém que você goste, que você ame, em nome de Jesus, para que você também seja um abençoador do reino do Senhor. Amém? Que a graça, a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo abrace você mais esse dia de hoje, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.